que é este PowerPoint, que tem aqui uma imagem que me parece interessante, aqui deste pedregulho em cima de um sujeito que está com um chapéu de chuva. E o chapéu de chuva não vai proteger da queda da pedra. De alguma forma, isto retrata as sociedades onde há muita desigualdade. Porque os indivíduos não têm todos as mesmas condições de resistir aos problemas, de enfrentar os problemas que possam surgir na sociedade. Por exemplo, nós estamos a viver agora esta crise ligada à pandemia, e há pessoas que só têm o guarda-chuva, mas têm o pedregulho por cima. Portanto, as pessoas que estão no desemprego e estão à espera de subsídio e ainda não receberam, ou que estão em layoff e ainda não receberam o subsídio que foi prometido, ou as pessoas têm que trabalhar em condições difíceis porque correm riscos, não é? Neste momento, as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais e na linha da frente do combate ao vírus estão mais expostas e têm mais problemas. As pessoas mais debilitadas que vivem em lares e que têm já uma idade avançada estão mais sujeitas ao contágio, etc. E, portanto, a proteção que possam ter parece aquele guarda-chuva, mas Rawls acha que não deve ser assim, ou seja, deve haver uma proteção suficiente para amparar as grandes crises e os problemas que afetam os indivíduos, e, portanto, o que significa que a sociedade tem que olhar para as pessoas a partir de princípios de justiça. Portanto, Rawls é um continuador de Kant. Ele criticou muito o utilitarismo de Stuart Mill. Ele dizia que as consequências das ações são importantes, mas tem que existir princípios a priori, princípios que não dependam nem da decisão dos indivíduos, nem das maiorias, porque esses princípios devem se aplicar a todos e devem ser justos. E então coloca-se aqui o problema de saber como é que nós sabemos quais são esses princípios e como é que sabemos que eles são justos, não é? Então, já tínhamos visto isto na última aula. Rawls fala em 3 princípios que são muito, muito importantes na sua teoria. São a base da teoria, sem eles não teríamos teoria da justiça. O princípio da liberdade igual é o primeiro. Significa que todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os membros da sociedade devem ter uma liberdade igual, compatível com a liberdade de todos os outros. Ou seja, isto tem a ver com eu já falei disto na última aula, com aquela questão da minha liberdade terminar onde começa a liberdade do outro, mas também tem que haver aqui um equilíbrio. Ou seja, se eu aumentar a minha liberdade, a liberdade dos outros também tem que aumentar. Ou seja, temos que lutar para que a sociedade seja cada vez mais livre e não haja desigualdade nenhuma a nível da liberdade. Ora, o Rawls tinha a noção, de facto, nós vimos isso há pouco, quando vimos que existe a justiça, portanto, existe a igualdade a nível político e a igualdade a nível económico. É claro que isto tem que ter em conta depois com o lidar com as diferenças, ou seja, como é que nós vamos acabar com as desigualdades a nível material, a nível económico. Porque se uma pessoa não tiver dinheiro para satisfazer as suas necessidades fundamentais, básicas, o que vai acontecer é que ela não vai conseguir ter a mesma liberdade que os outros, não é? Do que as outras pessoas. E então o Rawls define também como segundo princípio o princípio da justa igualdade de oportunidades. E aparece ali justa igualdade de oportunidades precisamente por causa de não ser uma simples igualdade de oportunidades. Essa igualdade tem que ser justa. Ou seja, se alguém não consegue, imaginem uma corrida de 100 metros, em que todos têm que estar em pé de igualdade, no sentido de que todos devem ter a possibilidade de chegar ao fim, de chegar à meta, e se calhar de vencer a corrida. Então, como é que se nós tivermos um velhinho de 95 anos, um indivíduo com 50 anos e um jovem de 18 para correr os 100 metros, como é que nós faremos para haver justiça e haver igualdade de oportunidades que seja justa?
O que é que nós temos que fazer? Temos que pôr o velhinho de 95 anos quase ao pé da meta, depois o de 50 se calhar fica a meio caminho e o de 18 fica no princípio. E depois, quando for a partida, eles vão correr, cada um de acordo com as suas forças e com as suas possibilidades, e estarão em igualdade de oportunidades, mas não estarão todos no mesmo ponto de partida. Portanto, há uma diferença, e por isso é que aparece o princípio da diferença. O princípio da diferença vem, de alguma forma, nivelar essa justiça da igualdade de oportunidades. O que é que diz o princípio da diferença? Sempre que os mais fracos, os mais necessitados forem beneficiados, é possível diferenciar. Ou seja, se alguém tem, imaginem, uma situação de vida muito má e não tem, por exemplo, dinheiro sequer para se deslocar para ir trabalhar, o Estado pode pagar-lhe os transportes ou pode dar-lhe um subsídio para ele conseguir ir trabalhar e estar em pé de igualdade com os outros. Ou alguém que tem uma doença, isso acontece na nossa sociedade, e às vezes isso não chega, mas há subsídios para quem tem necessidades extra, por exemplo, os cegos que têm necessariamente que ter aparelhos para poderem viver a sua vida, como por exemplo linhas braille, computadores adaptados, etc., têm isenção de IVA e têm também subsídios para poderem comprar essas ajudas técnicas, como lhes chamam. E isso acontece com as pessoas que têm deficiências profundas. Têm direito a um subsídio ou têm direito a um complemento que lhes dá mais para eles terem o mesmo que os outros têm. Ou seja, uma pessoa que seja cega necessita provavelmente de ter aparelhos que a ajudem no seu dia-a-dia. E então pode ter um telemóvel que consiga ajudá-lo a orientar-se na rua, portanto, lendo os sinais de trânsito, as tabuletas, etc., e indicando-lhe onde é que está. Eu tenho um amigo que tem essas ajudas e isso funciona de uma forma muito interessante. E necessitam, essas pessoas, de receber mais para terem acesso a esses instrumentos que facilitam a sua vida. O mesmo acontece com pessoas que precisam de cadeiras de rodas elétricas ou adaptadas, que necessitam de adaptar os automóveis para poderem conduzir, etc. Têm direito a subsídios que ajudam nisso. Ao passo que as pessoas que também têm funções na sociedade que são muito importantes para a igualdade, ou seja, aquelas pessoas que cuidam dos mais pobres, por exemplo, um médico que vá trabalhar para uma zona pobre onde não haja assistência médica, pode receber mais do que os outros médicos, apesar dele poder estar a receber um grande ordenado, porque isso diferencia, é diferente, mas vai beneficiar os mais fracos. E, portanto, nós podemos beneficiar tanto aqueles que não têm ou que têm muito pouco e necessitam de mais, como aqueles que já têm muito, mas poderão receber mais porque a sua ação é benéfica para quem não tem nada, para quem está em dificuldades. Então, aqui eu já falei deste princípio, já o expliquei, mas a base de tudo isto é a questão da liberdade. Portanto, o Rawls considera que Kant tinha razão a falar da liberdade e da autonomia como a base da vida do indivíduo, dos indivíduos, mas só há, de facto, esta liberdade se houver uma base material que permita que as pessoas tenham usufruto da sua liberdade natural. Portanto, se eu, por exemplo, não puder deslocar-me para ir votar, porque não tenho dinheiro para ir lá à mesa de voto, então eu não tenho a mesma liberdade dos outros. Ou se eu tiver um problema físico e não tiver meios para me deslocar ao local onde está a mesa de voto, eu não tenho a mesma liberdade do que aquelas pessoas que se podem deslocar livremente, não é? E, portanto, tem que se ter em conta que é necessário, de facto, trabalhar na medida em que há condições materiais que impedem as pessoas terem a liberdade igual. Então, quais são, digamos, as liberdades fundamentais? Isso está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está na nossa Constituição e na Constituição dos Estados de Direito. Nós já vimos o que é que são Estados de Direito.
E então, para a liberdade igual tem a ver com a liberdade de expressão, com a liberdade de religião, de reunião, de pensamento, etc. Portanto, eu não vou estar agora a enumerar tudo. O exercício dos direitos fundamentais, como o direito à vida também, o direito à saúde, portanto, são direitos que, de alguma forma, estão ligados à liberdade. Se eu não tiver acesso a tratamentos médicos, não tenho a mesma liberdade dos outros. E, portanto, estou condicionado. Então, o que é que acontece? Estas liberdades não podem ser violadas em troca de vantagens económicas ou outras vantagens. Por exemplo, não podem dizer que eu não tenho liberdade de expressão ou pagar-me para eu não falar, não exprimir as minhas ideias, e então eu poder pôr em causa a minha liberdade de expressão, a minha liberdade natural de poder pensar e dizer aquilo que eu quero, para receber dinheiro. Mas atenção que isto acontece em alguns países. Portanto, há pessoas que abdicam até de órgãos do seu corpo para terem vantagens económicas. Por exemplo, aconteceu nas Filipinas, aqui há uns anos, quando o iPhone saiu, houve um bairro muito grande de Manila que tinha, em que as pessoas, passados uns meses, já todas tinham apenas um rim. Portanto, as pessoas venderam um rim para comprar um iPhone. Portanto, isso é degradante, não é? A liberdade de religião, por exemplo, pagar-se a pessoas que têm uma determinada religião para não praticarem num determinado país ou num determinado sítio, porque as pessoas, a maioria das pessoas tem outra religião. Ou, por exemplo, um país ateu pagar a quem tem religião para não ter um sítio onde vá ao culto, enfim. Isso não deve ser feito, de acordo com o Rawls. Ou seja, nós devemos ter as nossas liberdades fundamentais sempre invioladas. Portanto, nós não devemos ser pagos, digamos, para prescindir delas, mesmo que isso nos agrade. Imaginem que eu posso não me reunir com as pessoas que pensam como eu porque recebo, porque tenho, por exemplo, um contrato de publicidade com uma empresa que diz não quero que faça essas reuniões porque pões em causa a nossa marca, a nossa identidade. Isso é complicado. No entanto, na nossa sociedade existem pessoas que têm as suas liberdades mais ou menos limitadas. Por exemplo, os polícias não podem fazer greve. Não têm direito à greve. Os militares não podem envolver-se em partidos políticos e têm a sua liberdade de expressão limitada. Mas isso aí, o Rawls provavelmente não concordaria com isso. Mas na nossa sociedade pensa-se que os militares devem ser imparciais, ou os juízes, por exemplo. Um juiz que... Mas há juízes que participam na vida partidária, até dos clubes, enfim. Mas isso é algo que está sujeito a limitações. Por outro lado, o que é que diz o princípio da justa igualdade de oportunidades? É aquilo que eu já tinha visto também, e vou ler o que está aí porque é exatamente a definição do Rawls. O Rawls dizia sempre da mesma maneira, enunciava os princípios da mesma maneira, não queria que fossem deturpados. Então, o que é que diz o princípio da justa igualdade de oportunidades? Diz que as desigualdades económicas e sociais devem estar ligadas a postos e posições acessíveis a todos em condições de uma justa igualdade de oportunidades. Por exemplo, as pessoas com deficiência devem ter, se calhar o Rawls pensaria assim, mas eu estou a interpretar, poderiam ter uma quota, um número de vagas nos empregos do Estado, por exemplo, ou das empresas, e quando fossem concorrer com outras pessoas, poderiam ser beneficiados para haver justiça na igualdade de oportunidades. Portanto, às vezes é preciso diferenciar para se, de alguma forma, garantir esta igualdade de oportunidades. É claro que uma pessoa que tem uma deficiência física e vai trabalhar, por exemplo, para um Pingo Doce, provavelmente não terá o mesmo horário de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Ou terá um posto de trabalho adaptado. E isso garante a justa igualdade de oportunidades.
Mas, portanto, não pode haver cargos na sociedade que deem prestígio ou deem dinheiro, que tenham uma remuneração boa, que não estejam abertos a todos os cidadãos desta forma, portanto, de uma forma justa e sem discriminação de espécie alguma. É óbvio que às vezes há concursos que são feitos já a pensar em determinados candidatos, não é? Imaginem que há um indivíduo que tem um curso, que é filho de um ministro e tem um curso que mais ninguém tem. Se aparecer na lei que as condições para um concurso, para, imaginem, um cargo na função pública bastante bem remunerado, e se vier lá só esse curso, portanto, só quem tem esse curso é que pode aceder ao cargo, está-se a discriminar, porque de facto está-se a criar uma situação corrupta de nepotismo, ou seja, está-se a beneficiar alguém que se sabe à partida que é o único que tem aquele curso, a não ser que esse curso seja fundamental para o exercício de um cargo. Por exemplo, não se pode deixar alguém fazer o trabalho de um médico sem ter o curso de medicina, não é? Mas isso é outra história. Portanto, os médicos todos têm que estar em pé de igualdade quando concorrem. É evidente que existem determinados critérios, mas não se pode dizer que um médico, só porque não pertence a este ou aquele partido ou a este ou aquele grupo, não pode concorrer para um determinado cargo, para uma determinada posição num hospital, por exemplo. Tem que haver igualdade entre as pessoas que têm as mesmas condições. Por outro lado, o princípio da justa igualdade de oportunidades diz-nos também que as desigualdades na distribuição da riqueza só são aceitáveis se promoverem mesmo a igualdade de oportunidades. E é isto que vem dar origem e sentido ao princípio da diferença. Portanto, o princípio da diferença vem ajudar a que haja mesmo esta justiça na igualdade de oportunidades. E, portanto, temos aqui esta ideia muito importante. A sociedade deve promover a distribuição igual da riqueza, exceto se a existência de desigualdades económicas e sociais gerar o maior benefício para os menos favorecidos. Portanto, a sociedade deve distribuir de forma igual a riqueza, mas não de forma igualitária, necessariamente. Ou seja, se havendo desigualdades económicas, ou seja, se eu pagar mais a determinadas pessoas, isso beneficiar quem tem menos. É a tal história do médico que pode receber um salário superior aos outros funcionários que também têm licenciatura ou que também têm um curso superior, porque a sua função social é maior e o benefício que traz às pessoas menos favorecidas é maior do que os outros funcionários. Por exemplo, um cobrador de impostos e um médico têm funções diferentes e o médico pode ter um impacto maior e mais benéfico para as pessoas pobres, para as pessoas que não têm os meios de subsistência que lhes garantam, de facto, uma posição favorável na sociedade. Portanto, quem é mais vulnerável precisa de proteção e aqueles que protegem os mais vulneráveis podem receber mais. Também pode acontecer uma pessoa que tem pouco rendimentos ou nenhuns receber um subsídio para poder ter uma vida condigna. Mas isso deverá sempre ser feito em função das condições de vida da pessoa. Não se pode, de facto, discriminar no sentido de as remunerações serem distribuídas em função, por exemplo, da idade ou de outro tipo de... ou a pertença a determinados grupos, enfim, isso está fora de questão. Então, o que está na base da teoria da justiça de Rawls é que todos os bens sociais primários, portanto, que são as liberdades, as oportunidades, a riqueza, o rendimento e as bases sociais da autoestima, portanto, aquilo que faz com que as pessoas se sintam bem consigo próprias, devem ser distribuídas de maneira igual, a menos que uma distribuição desigual de alguns ou todos estes bens beneficie os menos favorecidos. Então, isto é muito importante, esta ideia que tratar as pessoas como iguais não implica que não haja um tratamento desigual. Portanto, deve-se dar mais a quem tem menos e deve-se promover a aproximação entre, digamos assim, os estratos sociais. Quem tem menos deve se aproximar de quem tem mais.
E, portanto, se nós dermos exatamente igual o mesmo a todos, as desigualdades não desaparecem, não é? E então isso vai se repercutir no princípio da liberdade igual que nós vimos na última, logo no início, na última aula e logo no início desta. Então, como é que Rawls vai fundamentar esta questão dos três princípios da justiça? Como é que ele vai mostrar que eles são verdadeiros ou são válidos? A partir de dois métodos. A partir da metodologia do equilíbrio refletido, que tem a ver com a análise racional dos princípios e ver se eles, de facto, são equilibrados e podem coexistir, não é? E podem, de facto, ajudar a que se viva numa sociedade mais justa. E depois, a partir do argumento da posição original e da regra Maximin, que eu não sei se hoje dá, mas eu vou tentar avançar um pouco nisto, senão não saímos daqui. Então, o que é que o argumento do equilíbrio refletido permite saber? Primeiro, ver se ele portanto, se os princípios da justiça são eticamente aceitáveis. Ou seja, se temos razões que nos levem a escolher, razões em termos racionais, como é óbvio. Isto é estranho, mas de facto é assim mesmo. Portanto, o princípio justifica-se, o princípio da liberdade igual, porque a liberdade é fundamental para nós termos uma vida boa. Portanto, se nós não tivermos liberdade, não conseguimos autodeterminar-nos na vida e, portanto, não podemos ter objetivos e projetos que sejam nossos. Não é? Então, nós necessitamos do máximo de liberdade possível para nós podermos orientar-nos na vida. E, portanto, esse princípio tem justificação racional. Depois, o princípio 2, o princípio da justa igualdade de oportunidades, tem a ver com o facto de nós, e justifica-se com o facto de nós não termos responsabilidade nas nossas desigualdades, ou em grande parte das desigualdades. Uma pessoa que nasce cega não tem qualquer responsabilidade nisso. E, portanto, não é justo que as pessoas que não tenham que responder ou que tenham que sofrer por não terem nascido com as mesmas condições de outras pessoas. E é o que se fala aí da lotaria social, ou seja, os nascimentos são como se fosse uma lotaria. Há pessoas que nascem ricas, outras nascem pobres, e isso causa, de facto, problemas, porque as pessoas ficam numa situação de desigualdade. Então é necessário equilibrar isto, para que os filhos dos pobres consigam ter uma vida boa, não vivam condicionados por isso, apesar de terem sido feitos cálculos já várias vezes, isso apareceu na comunicação social, e demora muitos anos até uma família poder sair da miséria. Portanto, quando uma família é muito pobre, pode demorar várias gerações até chegar a um estado em que os indivíduos dessa família conseguem ter uma vida aceitável do ponto de vista económico e social. E então o princípio da justa igualdade de oportunidades procura minorar isso, ou seja, equilibrar essa questão. Por outro lado, o princípio da diferença é um princípio que se desdobra ou que nasce do princípio da justa igualdade de oportunidades. Portanto, nós só conseguimos ter, digamos assim, uma sociedade justa se discriminarmos pela positiva quem tem menos e se dermos mais a quem tem menos ou a quem pode ajudar quem tem menos a viver melhor. E, portanto, é a tal ideia de que nós não devemos estar sujeitos à lotaria natural. Não devemos estar sujeitos ao nascimento e às condições de vida que encontramos quando nascemos, porque isso não tem nada a ver com o nosso mérito, não tem nada a ver com a nossa responsabilidade. Então, nós devemos apenas ter na nossa vida as consequências das nossas escolhas e do facto de sermos boas pessoas ou não, ou de produzirmos ou não. De facto, há pessoas que não são tão, digamos, socialmente interventivas e produtivas. Se isso tiver a ver com a sua escolha pessoal, com a sua liberdade, então não temos que nos preocupar em demasia. Portanto, mas quando as diferenças nascem, de facto, de condições de vida que as pessoas não escolheram,
tem a ver com a saúde, com a condição física, com o ponto de partida com que as pessoas nascem, em termos monetários, em termos de dinheiro, de riqueza. Uma pessoa que nasce pobre não tem culpa nenhuma nisso, não é responsável por isso, mas fica marcada por isso. E, portanto, nós temos que ter isso em conta na distribuição da riqueza. Temos que aceitar a desigualdade quando é necessário. E então temos também o argumento da posição original. Mas eu vou deixar este argumento para a próxima aula, porque não temos tempo de o analisar com toda a profundidade. Eu prefiro deixar, de facto, para a próxima aula e para nós podermos fazer com que